Boa noite. Com grande alegria, mais uma vez estamos reunidos como igreja, como família, para participar de um culto de quinta-feira, onde iremos falar das bênçãos que o Senhor tem para a nossa casa, para os nossos, para a nossa família. E espero te encontrar feliz e alegre nessa noite, certos da bênção e da alegria de servir a um Rei que é vivo e é verdadeiramente fiel àquilo que a sua palavra promete. Eu reservei para ti nessa noite uma palavra, e ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, e o verso é a partir do 7, nós vamos até o verso de número 19. E diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente entre cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido por engano do pecado, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Essa passagem nos mostra a saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida. Se nós olharmos para essa passagem, nós vamos ver que a vida com Deus, ela é uma vida de caminhada, é uma vida constante de caminhos. E Deus sempre pediu para mim e para você fidelidade. O seu povo sempre foi marcado para ser fiel naquilo que Deus pedia e naquilo que Deus ordenava. E nós olhamos aqui que da saída da terra do Egito rumo à terra prometida, o povo provou da fidelidade de Deus. Em todos os momentos, Deus foi fiel e cumpriu verdadeiramente no cuidado do seu povo. E eu queria dizer para você nessa noite, para a tua família, para a tua casa, que Deus é fiel e Ele verdadeiramente irá trazer todas as bênçãos necessárias para a sua casa e para a sua família. Quando nós olharmos a fidelidade de Deus, nós vamos ver que lá no meio do deserto, quando faltou água, a Bíblia fala que Deus faz jorrar água do meio das pedras, para que o povo pudesse tomar a água lá no meio do deserto. Se nós olharmos quando o povo reclamou que faltou carne, Deus manda codornizes que voassem à altura da cabeça, ou seja, eles não tinham nem o trabalho de pular para pegar, mas era somente levantar a sua mão e agarrar as codornizes e saciar a sua vontade de comer carne no meio do deserto. Se nós olharmos a fidelidade de Deus, nós vamos ver que enquanto havia sol, enquanto o sol estava brilhando, a Bíblia fala que Deus ordenava que a nuvem cobrisse aquele povo, uma grande multidão coberta por uma grande nuvem. E aí, quando chegava a madrugada, ou chegava a noite, que começava a esfriar no deserto, a Bíblia fala que aquela mesma nuvem descia numa coluna de fogo e trazia o aquecimento necessário para aquele povo. Se nós olharmos para isso, nós vamos ver que Deus era fiel em tudo. A Bíblia fala que as crianças nasciam, recebiam a sua primeira roupa e não precisavam comprar outra roupa, porque aquela roupa e os seus sapatos cresciam no corpo das crianças e cresciam no corpo dos adultos, ou seja, tudo provando a sua fidelidade. Se nós olharmos para essa passagem, verdadeiramente Deus mostrou que era fiel com o seu povo.
E Ele é fiel comigo e contigo da mesma forma. Deus não muda, amados. Mesmo que qualquer circunstância chegue na minha casa, na minha família, o nosso Deus permanece fiel e Ele tem bênçãos para derramar sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu queria dizer para você que nós precisamos ter alguns cuidados para prosseguir nessa caminhada, para verdadeiramente perseverar nessa caminhada, ou seja, não voltar atrás, não desistir da caminhada. E o verso de número 8, ele diz assim, não endureçais o vosso coração. Por que Deus fala sobre isso? Porque quando eu endureço o meu coração, eu não consigo ver as bênçãos do Senhor. Quando eu endureço o meu coração, eu não estou propício a ver a mão de Deus agindo sobre a minha casa, sobre a minha família. No verso de número 9, Deus fala assim, não tentar Deus, mas ser grato por tudo o que Ele já fez. Eu não sei como será o dia da manhã, eu não sei como serão as bênçãos no dia de amanhã, mas uma coisa alegra o meu coração, é que eu olho para trás e eu vejo verdadeiramente tudo que Deus já me deu e tudo que Deus proporcionou para a minha vida e para a minha casa. E isso fortalece o meu coração para continuar nessa caminhada, para continuar nessa fidelidade e saber que o nosso Deus é fiel e continua a abençoar a nossa casa e a nossa família. Verso de número 10. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos cuidar para não errar, por não conhecer os caminhos, ou seja, por não conhecer os métodos de Deus. Eu tenho cansado de falar nas minhas pregações, eu tenho cansado de falar contigo, onde eu nunca vi Deus dar nada pela metade. Eu nunca vi Deus me dar aquilo que eu pedi simplesmente. Mas toda vez que eu levo em oração o meu pedido, o meu clamor para minha casa, Deus traz aquilo que eu pedi e sempre Ele me dá além do que eu pedi. Então, versos 10 está dizendo que eu devo cuidar disso e verdadeiramente estar olhando para aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha casa e a minha família. No verso de número 12, ele diz assim, cuidar para não ter o coração mau ou o coração infiel. Quando que eu faço exatamente isso? Quando eu continuo a ter o meu coração mau ou infiel? Quando eu desprezo as pequenas coisas. Quando a palavra de Deus diz que eu preciso ser fiel em tudo, desde o pequeno até o maior, as pessoas pensam que somente aquele que tem muito que pode dar. Mas a palavra de Deus nos revela que aquele que não tinha nada, ele poderia também dar alguma coisa. Certa feita, Paulo ordena que fosse feita uma coleta, um levantamento de oferta para levar para um campo missionário. E a cidade em que foi levantada essa oferta era uma das cidades mais pobres. O povo era tão pobre, mas a Bíblia fala que eles eram tão pobres, mas eles tinham o que dar. Mesmo na sua pobreza, eles eram fiel e verdadeiramente proviam o campo missionário de ofertas. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem te dado além das tuas expectativas. E Ele espera que você da mesma forma seja contribuinte, seja fiel naquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. Não retenha a semente. Se você pretende ter uma colheita abundante, uma colheita grande, não segure a semente. Derrame verdadeiramente as suas ofertas no altar do Senhor e Deus, na sua infinita fidelidade, irá ser sobre a sua casa e a sua família. Para finalizar, a Bíblia fala no verso de número 13, que a Bíblia diz que nós devemos exortar-nos mutuamente para não sermos endurecidos pelo pecado. Ou seja, Deus está dizendo que na minha caminhada, na caminhada cristã, eu devo olhar para o meu irmão como ele deve olhar para mim. E se ele ver que eu estou fazendo ou cometendo alguma coisa errada ou fazendo alguma coisa errada, ele deve me exortar, ou seja, ele deve abrir meus olhos para que o meu coração não se endureça e eu saia da presença de Deus, eu fuja da presença de Deus. Ele precisa verdadeiramente, muitas vezes, me chacoalhar para que eu volte verdadeiramente ao plumo ou volte verdadeiramente às primeiras obras do primeiro amor. E para finalizar, no verso 19, ele diz assim, para não sermos incrédulos. Incrédulos é verdadeiramente não ter fé que Deus possa fazer diferente, que Deus possa trazer uma realidade nova, que Deus possa trazer um suprimento diferenciado. Deus não age nas minhas circunstâncias da maneira que eu quero, Ele sempre age da maneira que Ele quer e Ele traz no tempo certo aquilo que eu preciso e aquilo que eu dependo da sua graça e do seu poder.
Se nós olharmos na quinta-feira, nós temos buscado a presença de Deus para a nossa família, mas eu queria dizer que Deus continua a pedir que haja perseverança e fé. Perseverante não é aquele que para no meio do caminho. Perseverante é aquele que mesmo andando de joelhos, mesmo se arrastando, ele continua a caminhada. Deus pede que eu e você continue a perseverar na fé, ou seja, continuemos a buscar a sua presença e os seus milagres para a nossa vida e para a nossa família. Deus pede que nós confiemos nele e não desistimos de andar verdadeiramente na sua presença e na sua graça. Deus quer que você ande perfeitamente nas suas promessas, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Pois não promete levar a uma nova terra, ou seja, um novo estágio, um novo segmento, uma nova experiência. Essa nova terra, Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então, descansa e continue a caminhar. O povo de Israel viram milagres e precisaram continuar verdadeiramente a confiar em Deus. Deus continua a observar o coração do homem, o meu coração e o teu coração. E ele continua procurando dentro do nosso coração fé e perseverança. Todos que creram e perseveraram entraram na terra prometida. O nosso foco, o nosso alvo é entrar na terra prometida, é entrar na nova Canaã. Então não deixe nada fazer você parar, não deixe nada entristecer o teu coração, não deixe nada fazer você desistir da sua caminhada, mas persevere e Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Quem sabe hoje você está na campanha pela sua família e não vê resultados. Deus te manda dizer, continue. Você vai ainda ver o milagre e a bênção sobre a sua casa e a sua família. Querido, eu queria orar por você nessa noite. Gostaria de apresentar a sua casa, a sua família diante do Senhor. E eu queria que você agora se reunisse com os seus, aqueles que estão no seu lar nessa noite, e que você pudesse elevar este momento juntamente comigo em oração. Você conhece os pedidos, você sabe aquilo que você necessita dentro da sua casa, você sabe os teus projetos que você tem para este ano, você sabe ainda algumas coisas que precisam ser realizadas. Eu gostaria de pedir para você nessa noite, apresente tudo ao Senhor. Deus é um Deus que exige ainda fidelidade, Deus é um Deus que exige ainda um comprometimento da sua igreja. Eu e você precisamos continuar a confiar na palavra e nas promessas de Deus. Amém? Soberano e eterno Deus, diante da tua presença mais uma vez, nós nos reunimos como famílias, como igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Eu quero te apresentar lares, Paizinho querido, e quero te apresentar famílias que ainda, Pai querido, nada está no seu devido lugar, ou algumas coisas ainda estão fora, Pai querido, da realidade, do desejo deste irmão ou dessa irmã. Mas eu quero, Pai querido, ousar agora em nome do Senhor Jesus e pela autoridade do Teu Espírito Santo, eu quero declarar vitória sobre essa casa, sobre essa família, Pai, sobre este filho, sobre, Pai querido, componentes dessa casa, de perto e de longe, que o Senhor, Pai querido, traga, Pai querido, verdadeiramente salvação, mas que o Senhor traga também, Pai querido, perseverança, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que determinou. E nessa passagem nós vimos que o Senhor cuidou e zelou daquele povo nessa caminhada. E nós continuamos a caminhar, Pai querido, desses dias, rumo à tua promessa, rumo ao céu, rumo, Pai querido, à cidade da Nova Jerusalém, Paizinho querido. E nós queremos que nós possamos estar firmes nessas promessas, mesmo com as lutas, dificuldades, nós possamos estar na tua presença e na tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Queria lembrar você que nós continuamos a ter o nosso culto ainda online, até o momento que nós possamos estar aqui reunidos num culto presencial. Mas mesmo que nós tenhamos o nosso culto presencial, nós continuaremos a gravar a mensagem e continuaremos a mandar nas nossas redes para que aqueles que não puderem estar aqui possam ainda acompanhar os nossos cultos. Eu queria dizer para você que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que a sua família seja guardada verdadeiramente nas mãos do eterno Deus. E que a bênção do Senhor alcance a tua vida e a tua casa.
Coloque a tua mão na posição de receber e receba a bênção apostólica agora, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que as bênçãos do Senhor alcancem você e traga sobre você saúde e restauração, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.